O mundo acabou. Aonde você vai buscar os seus recursos? Essa expressão, né? O mundo acabou. Na realidade, o mundo como conhecemos pode entrar em colapso ou sofrer algumas alterações em sua maneira de atender a sua população, e isso pode nos levar a uma situação desesperadora. Nós temos aqui países vizinhos que atingiram situações bem caóticas por, por pouca em pouco tempo. Então a pergunta é: os recursos que eu preciso para o dia a dia, aonde eu vou procurar? Inicialmente, a gente observando os moradores de rua, a gente percebe que eles vão procurando os recursos deles, né, na lata de lixo, nas caçambas, e vão separando algumas coisas, normalmente, para a sua sobrevivência. Inclusive pela sua condição social de risco, pela situação até psicológica que eles estão vivendo, normalmente eles são desapegados do material, dos recursos que conseguem, a ponto de usar e abandonar, né? Porque acha que vai encontrar de novo em algum lugar. Então é comum a gente ver esse tipo de coisa. O morador de rua vem, por exemplo, com um cobertor, usa, depois abandona o cobertor e vai embora. Não tem essa noção, esse apego ao pouco de recurso que ele tem na mão. Nós estamos falando de uma situação pior, né? Além do lixo, da caçamba, nós podemos ter que buscar recursos numa sociedade colapsada. E numa sociedade colapsada, com certeza nós vamos encontrar construções abandonadas, carros abandonados, né? Lojas, supermercados, farmácias, tudo isso são fontes de recursos, mesmo que depredadas, elas podem ainda fornecer algumas coisas importantes, né? Então, os carros, eles podem fornecer até um abrigo temporário para a gente, né? Se você tiver que se esconder, particularmente das intempéries, da chuva, do frio, né? Você pode ocupar um carro abandonado, se você conseguir fechar e manter ali a temperatura. Você pode obter dentro de um carro um relativo conforto em função dos estofados, você consegue descansar um pouco mais, apesar do espaço ser pequeno. Você pode conseguir no carro outros recursos mais, vamos dizer assim, básicos, como pedaços de plástico, de tecidos do banco, né? Tecidos, inclusive tecidos sintéticos do banco, espuma. Lembrando que tem muito material ali que faz parte dos bancos, que é material que pode incinerar, então são iscas de fogo muito adequadas. Você tem tapete de borracha, você tem alguma coisa que você pode usar até como, por exemplo, o tapete de borracha você pode usar como isolante térmico. Borracha sempre ela é de boa, bem-vindo, porque a borracha de pneus e de câmaras de pneus, ela pode servir tanto para fazer o fogo, né, iniciar o fogo como isca, como também ela pode ser utilizada para sinalização. Então, se você acende uma fogueira, joga um pedaço de borracha dentro, você produz uma fumaça preta bem densa e que vai chamar a atenção. O carro ainda tem espelhos, né, que podem ser utilizados, e muitas peças de ferro. Então, várias partes do carro são feitas de ferro especial, né, de aço especial, que podem ser transformados em ferramentas importantes, ferramentas e armas brancas. Então eu consigo, por exemplo, tirar do chassi do carro ferro suficiente para fazer um facão, para fazer uma enxada, para fazer vários tipos de produtos. Então o carro é uma grande fonte de recursos quando eu estou numa situação de emergência. Construções abandonadas. Então as construções abandonadas, elas também podem nos oferecer o seu conteúdo em si. Então se é uma fábrica abandonada, uma farmácia abandonada, se eu procurar em todos os cômodos, em todos os armários, talvez eu encontre alguma coisa, um supermercado abandonado,
foi saqueado, levaram tudo embora, de repente embaixo das prateleiras eu consigo encontrar algum alimento ainda que tenha sobrado. Então, assim, construções sempre são fontes de recursos importantes. Mas da sua estrutura da construção, eu consigo tirar encanamento, cano PVC, que serve, tem uma infinidade de utilidades, né? Serve para fazer arco e flecha, um cano PVC, serve para fazer uma zarabatana, serve para você encanar um trecho de água, né, tirar de uma descida de uma cachoeira, você conseguir desviar e levar para a área do seu acampamento, um pedaço pequeno de cano. Então, assim, tem alguns recursos. E vergalhão. O vergalhão, ele pode ser transformado em pontas de flecha com relativa facilidade. Então, se você tiver um martelo ou alguma coisa semelhante, você vai bater no vergalhão, ele é um metal bem macio, e vai fazer ponta, vai transformar numa ponta de flecha, ou pode transformar, inclusive, numa pequena faca, um canivete, uma coisa assim, a partir do vergalhão, e depois você vai temperar. Como se tempera, você esquenta o óleo e esquenta aquele pedaço de ferro. Quando aquele pedaço de ferro está vermelho, em brasa, você vai mergulhar no óleo quente. Você, com isso, você está fazendo uma têmpera, né? Lógico que eu estou falando isso de uma forma muito grosseira, né? De forja, mas é uma possibilidade, tá? Então as construções têm os seus recursos de elétrica, de fios que podem ser trançados em corda e etc. Plástico. Todas as vasilhas plásticas têm a sua utilidade, tá? Então as vasilhas plásticas, de uma maneira geral, você vai poder carregar líquidos, vai poder carregar água, vai poder carregar uma série de coisas. Então, num local que tenha lixo largado ali, ou numa cidade abandonada, que o lixo já não é recolhido há algum tempo, você vai encontrar bastantes vasilhas de plástico. As mais adequadas são as de PET e as que não foram utilizadas para transporte de produtos químicos. Então essas permitem, inclusive, o transporte de água potável. Madeira. Madeira é um recurso muito maleável, muito amplo, de amplo uso, tá? E que dispensa qualquer outro comentário, principalmente porque é fácil de moldar, né? Você com um facão, às vezes até com uma pedra mais afiada, você consegue transformar ela até numa lança, por exemplo. Depois de um certo tempo, os tecidos das suas roupas, dos seus abrigos, eles vão se deteriorar. Então é interessante que a gente possa ter um estoque de tecidos. Se eu consigo encontrar em algum local, num mercado abandonado, numa loja abandonada, qualquer tipo de tecido, e aí independe de moda, né? Você vai conseguir manter as suas roupas costuradas, você vai conseguir fazer roupas novas, etc. Fazer abrigos, né? Combinando roupas para fazer um abrigo mais grosso, etc. Lembro também que a espuma, tá? Então, colchão de espuma, banco de espuma, qualquer coisa assim. A espuma, além de ser um artigo que serve para acender fogo também com facilidade, ele pode fornecer um travesseiro e outras coisas do tipo. E recipientes de uma maneira geral, de vidro, de metal, ou de argila, né, ou de cerâmica. Então, assim, eu dei uma passada rápida aqui para vocês verem como nós podemos encontrar no lixo ou em material abandonado, mesmo numa época de caos, uma série de recursos que vão facilitar a nossa vida. Ok? Espero que nenhum de vocês precise disso, mas é interessante que a gente tenha esse conhecimento e passe a observar. Observe na rua o que você vê. Pô, será que isso aqui serviria para alguma coisa? Façam esse exercício mental. Prepare-se e sobreviva.